Olá pessoal, bom dia para vocês. 7 horas em ponto, como todo dia nós estamos entrando no ar com mais uma edição do seu Desperta, para que você possa sair da cama e logo ficar bem informado enquanto toma o seu café da manhã aí. Não precisa nem assistir, gente. Se você estiver ouvindo, já está ótimo, tá? E quando eu precisar da sua atenção, eu chamo aqui, tá? Falou, olha agora a sua tela. Mas o nosso programa é um pouco rádio, um pouco televisão e tudo de internet, né? Então, bom dia para você, que você tenha uma ótima terça-feira, né? É um dia em que o mundo acorda assustado com o que aconteceu ontem lá na Colômbia. Um terremoto violento devastou uma boa parte da região de Cali. Foi um terremoto pavoroso. Nós temos imagens aqui que são de amedrontar e até agora quase 150 mortos já contabilizados. Infelizmente esse placar deve se ampliar ainda mais, tá? E olha, enquanto o mundo treme, né, tem gente fazendo tremer o bom senso. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi às compras lá nos Estados Unidos, fez questão de gravar um vídeo, ele dentro de uma loja de armas lá no Texas, comprando 3 armas, né? Uma arma de caça, uma arma semiautomática e uma pistola Glock. Não se sabe para que tanta arma assim, porque ele vive num estado que, segundo ele, é quase 5 vezes mais seguro do que o Brasil. Então hoje nós vamos procurar saber de você o que você acha sobre a necessidade de comprar armas, tá bom? Sobre essa necessidade, assim, por que uma pessoa que mora num lugar que quase não tem crime compra tantas armas assim? Por que ela se sente tão desprotegida? O que ela está querendo, na verdade, proteger com essa história toda, tá? Tem algumas teorias aqui que, enfim, é a masculinidade interrompida, a masculinidade ferida que está sendo protegida por quem gosta tanto de armas assim. Será que é? Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês uma enquete sobre isso, tá bom? E aqui no Brasil, nós temos 2 fatos muito importantes. Primeiro, acabou a novela do Cleitinho lá em Minas Gerais. Ele vai ser candidato. Foi uma epopeia essa história toda para construir essa candidatura, porque ele brincou demais com o partido dele é o Republicanos, fez um vídeo espírita, o partido é da Teologia da Prosperidade, da Igreja Universal do Reino de Deus, tergiversou sobre se ia ou se não ia, e no final ainda perdeu o irmão e pirou mais ainda. Mas agora ele convenceu definitivamente seu partido e a convenção havia autorizado, o partido vai sustentar a candidatura dele. E eu pergunto para vocês aí de Minas Gerais, vocês acham que o Cleitinho tem alguma chance ainda? Porque na internet é só pau para cima dele o tempo inteiro, até porque os bolsonaristas já têm outro candidato. Então agora o Flávio Bolsonaro ganha 2 palanques, mas será que ele vai pisar no do Cleitinho? Será possível? O Cleitinho é um bolsonarista estranho, hein? Já andou muito perto da esquerda e ele é visto com muita desconfiança pela galera da turma dele lá em Minas Gerais, tá? E vamos falar um pouco também sobre a situação do Distrito Federal. Vocês sabem que lá acontece, ou deveria acontecer, o maior festival do cinema brasileiro, mas os efeitos do Banco Master, da corrupção deslavada do Banco Master, são devastadores, né? Tanto quanto um terremoto na Colômbia, o Distrito Federal está quebrado, tá? Sem que nada balançasse. Só uma gestão ruinosa desse que talvez tenha sido um dos piores governadores da história do Distrito Federal. E olha que para ser o pior governador da história do Distrito Federal é difícil, hein? Tem que concorrer com Agnello, com Roriz, com, enfim, com toda essa renca de gente que passou por lá, destruindo o Distrito Federal, tá? Zé Roberto Arruda, né? Saiu de lá preso e agora está tentando ser candidato de novo. O povo do Distrito Federal também adora um corrupto, hein? Arruda tem grande chance de se eleger nessa eleição. Então esses são os temas de hoje. Eu quero dar de novo bom dia para você, desejar uma ótima terça-feira e eu vou chamar desde já os meus companheiros aqui para dizer o que é que eles vão trazer para vocês hoje. Então bom dia, Kleber Lourenço. Ah, não, apareceu o Lula aí. Bom dia, Lula. Tanto faz. Em matéria de brilho, nós estamos empatados aqui. Tudo bom, Lula? Bom dia, Fábio. Fui eu aqui, foi erro meu, viu? Quem nos ouve, né? Espero que vocês estejam mais felizes que o Kleber Mendonça, que não subiu agora e está esperando para subir já já. Mas, Fábio, como destaque no nosso bloco, vamos falar... Você disse que Brasília não estava balançando como a Colômbia, né? Mas aqui sim, Ibanez Rocha e Celina Leão balançaram o rabo para o Banco Master, para o Daniel Vorcaro,
quebraram o tesouro do Distrito Federal. Ontem à tarde, a Secretaria de Cultura do Distrito Federal disse que o Festival Internacional de Cinema de Brasília estava cancelado pela primeira vez em 60 anos, né, de festivais. E à noite a governadora Celina Leão disse que não era verdade, que ela iria mandar liberar o dinheiro. Isso por quê? Porque o caixa do Distrito Federal está em ruínas e todo ele preso para evitar a quebra do BRB. Muito bom. Então nós vamos saber disso. Será que nós vamos perder esse festival, hein? É o fim da picada, né? Porque, olha, antes do festival já perdeu muita coisa, viu, gente? O estrago que o Banco Master fez no BRB, né, Lula, equivale ao orçamento inteiro da Polícia Militar de Brasília. É algo inacreditavelmente grande, né? Enfim. Exatamente. Só um dado, Fábio. O Festival de Brasília foi onde Fernanda Montenegro ganhou o seu primeiro prêmio no cinema como atriz, né, na primeira edição do festival, em 1965, né, com A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Muito bom. Daqui a pouquinho o Lula volta, então, para contar para a gente como é que foi o terremoto nas finanças do Distrito Federal provocado por esse governo horroroso do Ibanez e da Celina Leão. Kleber Lourenço, bom dia. Agora sou eu, agora acertou, agora hein? Sim, você ou o clone, é bom, sempre a gente bom, porque você distingue um do outro, porque o clone dele é chinês, tem o olhinho um pouco mais assim, ó. Ao vivo é sempre original. Sempre original. O que o original traz para nós hoje, Kleber? Vamos lá, Panunzio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma pesquisa interessante que saiu na Argentina, onde mostra que 7 a cada 10 argentinos rejeitam ali as agressões de Milei contra o presidente Lula, ou seja, nem dividendos eleitorais na Argentina isso está rendendo para Milei, que veio ao Brasil fazer papel de bobo da corte na convenção do Flávio Bolsonaro. Também vamos falar sobre os desdobramentos da acusação de estupro contra o vice de Flávio Bolsonaro, o Alfredo Gaspar. Parece que temos ali coisas gravíssimas acontecendo, principalmente envolvendo a Polícia Legislativa. A gente vai destrinchar essa história também. E seguindo ali a trilha das cobranças e também da fiscalização do Exército e das três Forças Armadas, na verdade, trago ali uma decisão do TCU que também apontou ali problemas num pregão feito para compra de imóveis do Exército. E aí também a gente tem uma reflexão importante, né? Recentemente, Múcio pediu mais dinheiro para quê? Para esse tipo de lambança. E, por fim, também um questionamento de deputados do PT sobre a relação dos clubes militares com o Estado brasileiro, ali depois de mais uma das várias manifestações políticas que flertam com o golpismo feito por esses clubes militares. Muito bom. Então, já o Kleber volta para falar com vocês sobre isso tudo. E agora nós vamos ver aqui os destaques no site do ICL, o ICL Notícias, que você deve estar se acostumando a acessar toda manhã para saber quais são as novidades, né? Infelizmente, hoje, nós temos aqui na manchete central do nosso site, olha, essa informação sobre a contagem de mortos lá na Colômbia até agora em função desse terremoto pavoroso que aconteceu lá, né? E não foi só o terremoto principal. Teve 47 réplicas até agora, resultando em 132 mortos. E parecia uma geleia, né? A cidade de Cali lá, com prédios vindo abaixo, aquela tristeza, a população sem saber o que fazer. Olha, não está fácil, viu? O planetinha tem castigado a América Latina. Dias atrás nós tivemos o outro terremoto que devastou uma boa parte da Venezuela, né? Agora foi na Colômbia lá e o presidente tomou posse há 3 dias, né? Antes dessa tragédia toda. Aqui no Brasil nós temos os seguintes destaques. Olha, está aí a informação do Kleber Lourenço. Daqui a pouquinho ele vai nos explicar o que é isso. O Exército estimou em 241 vezes o número de imóveis que comprou para permitir uma carona em uma ata, tá bom? E nós vamos saber o que é isso, porque daqui a pouco o Kleber vai destrinchar para a gente essa história toda. Aqui nós temos no segundo destaque, olha, uma foto do ACM Neto, né? O ACM Neto nem perdeu aquela cara de menino, está ficando velhinho ele também, o tempo está passando para ele. Maqueteiro João Santana copia a si mesmo na campanha do ACM Neto em Brasília, delator da Operação Lava Jato, ex-publicitário do PT, adaptou o slogan criado por ele em países da América Latina. João Santana, que normalmente trabalhava com candidatos da esquerda, agora vai fazer a campanha do ACM Neto, lá na Bahia. E a gente vai já saber o que é isso. Temos novidade lá no Rio de Janeiro, porque este senhor aqui, que você está vendo nessa fotografia aqui no alto, o senhor Antony Garotinho, que se dizia candidato, né, estava aí fazendo, enfim, tudo para sair candidato nessa eleição, não será mais, tá?
Mas não é pelas razões que se esperavam, é porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mandou cumprir a sentença de uma condenação que ele recebeu em 2018 e ele não vai mais poder participar das eleições de 2026. Quero deixar para vocês aqui no ar a pergunta. E o tal vídeo que ele vem esquentando aí ao longo dos dias, será que ele vai deixar barato depois disso? O que será que o garotinho vai fazer em função dessa inviabilidade judicial que impede a sua candidatura, né? E por falar em candidatos em má situação, está aqui a situação lá no Distrito Federal, como eu falei na abertura, o Lula falou também, a quebra do Distrito Federal, né? E olha, a manchete é essa, por enquanto, tá valendo, hein? Celina e Ibanez quebram o DF, mas não vão ao cinema, porque o cinema não tem verba para isso aqui, o cinema é uma metáfora para falar sobre o Festival de Cinema, né? E nós vamos ter também a notícia sobre uma excomunhão que acontece na Igreja Católica, dessa vez porque o padre era conservador demais. Vamos ver, tá? 6 produtos da Anvisa proibidos à base de sais vendidos sem o CNPJ, saúde da população indo para o brejo, tá bom? E um professor que perdeu uma vaga na Universidade Federal de Pernambuco, depois de ser nomeado por cotas. Nós vamos saber tudo isso na edição de hoje, tá bom? É isso, pessoal. Pode tirar minha página do ar agora, por favor, Alex? Nós vamos começar, gente, falando com vocês sobre o terremoto na Colômbia. Foi um terremoto de 7,4 graus na escala Richter. Ele sacudiu o oeste da Colômbia ontem, né, e deixou 137 mortes até agora, segundo as autoridades do país. Só que o placar está crescendo, tá? Ontem à noite, nas últimas horas da noite, ele estava em cerca de 110, 111 mortes, agora já subiu para 130 e poucos. Como as buscas de madrugada são muito mais difíceis do que as buscas durante o dia, o que se espera é que nas próximas horas, infelizmente, esse placar cresça muito, tá bom? Eu quero mostrar para vocês as imagens impressionantes registradas ontem nesse vídeo que o Alex vai rodar para nós. Roda, por favor, Alex. Veja só, no momento do terremoto, dentro de um prédio que, embora a internet tenha especificação de época, parece ser um shopping center, né? O forro começa a cair e esses destroços acabam atingindo quem está aí tentando se proteger embaixo das colunas. Cena impressionante, né? Dios mío. Vea cómo quedó esto todo, Pereira. Vámonos, que este hotel te va a caer, güey. Miren cómo se ve la ciudad. Miren cómo se ve la ciudad. Dios mío, el temblor. O sea... Que horror, né? Já pensaram? Você está indo na sua casa, se preparando para ir para o trabalho, de repente o mundo cai dessa forma, né? E com essa violência, sobretudo, né? E os prédios, aí a gente vê a fragilidade desses países, que são países sujeitos a terremotos, mas ainda assim eles não têm, né, a estrutura necessária para enfrentar esse tipo de situação. E aí acontece tudo isso que você viu aí. Bom, nós temos manifestações aqui do Brasil. Primeiro de tudo, o presidente Lula fez uma postagem no Twitter ontem, e eu quero ver... Alex, se tiver o print, coloca para mim, por favor. O presidente Lula escreveu o seguinte: recebi com preocupação a notícia do forte terremoto que atingiu hoje a Colômbia, com epicentro no departamento de Chocó. Em nome do povo brasileiro, manifesto a minha solidariedade ao povo colombiano
especialmente às famílias das vítimas e a todos os afetados pelos tremores. O Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário, foi o que disse o presidente Lula, né? E nós temos também uma nota do Itamaraty. Essa nota eu vou mostrar para vocês aqui. Só vou pedir um segundinho de tempo para eu encontrá-la aqui no meu computador bagunçado. Vamos lá. Está aqui a nota do Itamaraty. Chama aí, terremoto na Colômbia, está na sua tela. A nota diz o seguinte: o governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar das perdas humanas e materiais causadas pelo terremoto que atingiu o território da Colômbia na manhã de 10 de agosto. O Brasil manifesta solidariedade ao governo e ao povo colombianos e faz votos de plena recuperação aos feridos. O Brasil acompanha com atenção os esforços de busca e assistência às populações afetadas e manifesta a sua disposição de colaborar na medida das suas capacidades com autoridades colombianas e nas ações de resposta à emergência. Até o momento não foram identificados brasileiros entre as vítimas, né? A nota é de ontem à tarde. O plantão consular do Itamaraty permanece à disposição para prestar assistência a cidadãos brasileiros em situação de emergência. E aqui está o telefone do plantão consular, que é o 5561 982600610, tá bom? Esse slide é de outra reportagem. Então, dando sequência a isso, nós tivemos a manifestação do governo brasileiro, tivemos aqui a manifestação do presidente da República em solidariedade às vítimas. Agora, pessoal, vamos ver a previsão do tempo, e eu já vou dizer aqui, porque ontem tinha tanta gente na internet dizendo que isso é o aquecimento global. Não tem nada a ver. Terremoto com aquecimento da atmosfera, tá? Não tem nada a ver. Se você ouvir falar isso por aí, saiba que é uma bobagem, porque não tem nada a ver. Uma coisa é o aquecimento da atmosfera, que é, se a Terra fosse uma cebola, a atmosfera seria a casquinha da cebola. Ela é fininha, delicada, tá? Nada tem a ver com os movimentos nas placas tectônicas lá de baixo. Então vamos ver o mapa do Brasil. Hoje nós estamos com uma previsão do tempo mais bonita para você que está aqui do meu lado. Olha, o que isso significa? Significa que nós vamos ter frio aqui mais ao sul, com temperaturas chegando a 8 graus aqui na região de Porto Alegre, e calorão lá no norte, com Palmas, por exemplo, com 38 graus Celsius, é a capital mais quente do país de hoje. E no litoral do Nordeste nós teremos aqui chuva nas capitais que ficam mais ao leste, tá bom? Vamos ver agora a previsão por região. Lá na região norte, como eu falei, olha, temperaturas em todos os estados acima de 30 graus, a temperatura mais elevada será hoje à tarde lá em Palmas, com 38 graus, mas nós teremos também Belém com 34, Boa Vista e Macapá com 33, Rio Branco com 34 e Porto Velho com 36 graus. Na região Nordeste, nós teremos chuva com temporal na região de São Luís e nas capitais mais ao leste. As temperaturas aqui, todas elas, à exceção de Salvador e Recife e Natal, ficam acima também dos 30 graus, chegando a 35 graus lá na cidade de Aracaju, tá bom? No centro-oeste brasileiro, nós teremos hoje um dia de sol entre nuvens em Brasília com 28 graus, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá acima dos 30, sendo Cuiabá a cidade mais quente com 33 graus. Na região sudeste, Belo Horizonte terá 26 graus, um dia nublado, tá? Em Vitória e no Rio de Janeiro vai chover e a temperatura vai ficar em 26 graus. Em São Paulo, frio, a temperatura máxima hoje vai ficar em 16 graus. E no sul do país, nós teremos tempo nublado em Porto Alegre e tempestades com raios em Curitiba e em Florianópolis. Em alguns lugares vai fazer muito frio. Aqui em Curitiba a temperatura máxima chega a 10, dia que começa com 8. Em Porto Alegre chega a 16. Florianópolis, 18 graus. Essa é a previsão da meteorologia para este dia de hoje. Bom, vamos falar um pouquinho de futebol? A gente mudou aqui o horário do Papo de Boleiro. Deixa eu chamar o meu querido amigo Alex aqui para contar para a gente o que foi que aconteceu ontem no mundo dos esportes. Roda a vinheta e entra, Alex, por favor. Isso tá? E aí, amigão, tudo bem? Bom dia à nossa audiência, bom dia a todos. Terçamos, friozinho aqui em São Paulo, como a gente viu na previsão do tempo, né, Panusa? Ficou bonita a previsão, né? Sim, gostou? Eu gostei. O Desperta está sendo revigorado todo... eu tô adorando essa mudança que está acontecendo aqui, Panusa. Pois é, a equipe cresce, os recursos crescem e a gente melhora, né? Sim.
Ô, Alex, conta pra nós, o que está acontecendo lá no futebol? Vamos lá. Perfeito, hoje vai ser bem curtinho, terça-feira não tem muita coisa, vou colocar aqui na tela o jogo de hoje, teremos o Fluminense e Independente Rivadavia às 7 horas da noite pela Conmebol Libertadores, hoje começa a fase de mata-mata, e também teremos o jogo da Sul-Americana entre São Paulo e Bolívia, eu vou pedir pro Anderson passar a artezinha também, pela Sul-Americana, 9h30 da noite, então boa sorte aos times brasileiros e amanhã teremos mais jogos em campo, mais times em campo. Palmeiras, por exemplo, vai estrear ali na fase de mata-mata da Libertadores, para não dizer. Muito bom. Esse Bolívar é de onde? O Bolívar, ele é da Bolívia e o Independente Rivadavia, ele é da Argentina, se eu não me engano, para não dizer. Então, beleza. Só isso que temos hoje? Nada do Lândia? O Lândia está tranquilão lá? O Lândia está um destruidor de times. E agora eu fiquei sabendo que o candidato a deputado Eduardo Cunha, aquele bad boy que a gente denunciou aqui na semana passada, né, porque está comprando rádios em Minas Gerais de baseada, agora é o patrocinador do Uberaba. É o cara da, como é que chama? Da Sociedade Anônima do né? Futebol. Isso. O Uberaba tá safado agora. Então, Panoso, pelo que eu pesquisei aqui, quem passou essa notícia para nós aqui do Desperta foi o Lula. E nele, pelo que eu pesquisei ali na matéria que está no Piauí, ele não entrou como sócio majoritário ali da SAF, ele apenas está procurando apoio eleitoral, e nisso ele vai meio que patrocinar o Uberaba Esporte Clube, e também está investindo na rádio, então é uma forma de atrair votantes ali para a eleição, e querendo ou não, ele está sendo nosso rival. Por isso, pessoal de Minas Gerais, do Brasil, vamos todo mundo torcer pro Lândia e deixar o Uberaba de lado por conta do Eduardo Cunha, querendo os votos dos nossos queridos amigos mineiros, Panusa. Pois é, olha, isso vai dar pano pra manga lá, hein? Sabe, Uberlândia não, vou falar Lândia, Iraba. Lândia e Iraba tem uma rivalidade histórica, viu, Alex? Sim. E, enfim, e vocês falam assim, não, vamos torcer pro Uberaba, isso é uma afronta lá. O Uberaba é uma cidade maravilhosa, eu gosto muito de lá, eu morei 6 meses lá há 2 anos, gostei muito de Uberaba, espero que eles se deem bem lá, mas pessoal, saibam, perguntem para esse sujeito que está aí tomando conta do time de vocês, de onde é que ele tirou o dinheiro para isso, tá? Porque é inacreditável, a declaração de bens do Eduardo Cunha é tão falsa quanto uma nota de R$3. Ele tem dinheiro para nada, tem um patrimônio de 14 milhões, 12 milhões estão bloqueados, tá? E o cara está comprando rádio, comprou 23 emissoras de rádio e continua comprando, agora comprou o time do Uberaba, está fazendo de Minas Gerais seu curral. Mineirada, meus conterrâneos, olha lá, hein? Abram o olho, tá? Depois, perde aí a carteira, não sabe o que foi que aconteceu. Sim, e só para terminar, o nosso Lândia vai jogar sábado, 5 horas da tarde contra o CSA, um empate se classifica, e querendo ou não, eu vou estar de férias e vou estar ali perto de Minas Gerais, vou falar pro pessoal não seguir o Uberaba e seguir nosso Lândia ali, Panúzio. Isso está virando uma questão pessoal para Alex, estou gostando. Sim. Valeu, Alex. Vamos nessa. Pessoal de Uberaba que nos desculpe aqui, tá? Mas é duro de ver isso aí. Bom, vamos lá, algumas notícias, já vem aí o Kleber Lourenço. Enquanto isso, eu vou informar vocês que o deputado Hugo Mota, né, do Partido Republicano, da Paraíba, anunciou ontem que vai apoiar a reeleição do presidente Lula. Ele disse que o presidente é aquele que converge mais com o pensamento, tá? O pensamento expresso daquilo que é melhor para o país. O anúncio tem uma contrapartida, segundo o jornal Estado de São Paulo, Lula já havia decidido que, se for reeleito, vai apoiar a recondução de Hugo Mota. E aí vem aquela história, né? Cria cuervos que te quitam los ojos. Cria cuervos que eles vão te arrancar os olhos uma hora. Você vai ver, tá? Essa proximidade excessiva do governo Lula com o Centrão é um negócio que incomoda, inclusive, os militantes do próprio partido, tá bom? Pessoal, Bananinha vai às compras. Bananinha foi ontem às compras, ele botou na internet um vídeo em que ele se ufana de estar lá no Texas, numa loja de armas, e vai lá gastar os caraminguás amealhados, sabe-se lá de onde, provavelmente do dinheiro que o Vorcaro roubou dos beneficiários lá dos fundos de previdência que o banco assaltou, e o irmão dele, o Flávio Bolsonaro, achacou aquele dinheiro, 61 milhões, porque o Eduardo Bolsonaro não trabalha com porcaria nenhuma. É um baita vagabundo, nem hambúrguer não frita. Tá lá nos Estados Unidos morando numa mansão,
Não se sabe com que dinheiro. Bolsonaro disse que tinha emprestado 2 milhões para ele, mas como ele torra muita grana, provavelmente esse dinheiro não deu para nada. E agora, pergunto para vocês, do que ele está vivendo? Vamos mostrar para vocês aqui um vídeo agora que ele mesmo botou na internet, torrando os tubos para alimentar a sua paixão. E aí eu vou colocar uma perguntinha para você responder logo depois. Bota, por favor, o nosso vídeo aí do Bananinha indo às compras. Por favor, Alex. 3 armas, me custou 5 dias de background check. Então aqui no caso é uma 12 para defesa pessoal da Benelli, semi-auto, um Daniel Defense para caça e uma Glock porque eu sou gloqueiro mesmo. Isso aqui é liberdade, é a autodefesa. Taxa de criminalidade do Texas contra a do Brasil, faz um comparativo aí que você vai ver. A gente fez o comparativo. É quase 4 vezes maior a taxa de criminalidade do Brasil do que a do Texas. Aí vem a pergunta, por que alguém precisa de tanta arma assim num lugar tão tranquilo, já que não acontece crime? O que o cara está querendo proteger? Sabe? Eu até procurei saber se tinha algum estudo científico que vinculasse isso, sei lá, com algum tipo de deficiência, um quadro, de perfil de personalidade. Achei algumas coisas, assim, algumas são muito desairosas, eu não vou nem citar aqui, porque tem pouco de ciência e tem muito de especulação mesmo, sabe? Mas tem outras que são importantes. Então, estou perguntando para vocês agora, perto para botar a enquete para nós aqui, porque eu gostaria que você respondesse. Por que alguém precisa de tanta arma assim num lugar tão pacífico, né? Primeiro, para proteger a família. Segundo, para dar uma lustrada na sua masculinidade ferida. Terceiro, para resolver algum problema anatômico, vai saber por que é. Bota aí o que você acha, tá? Por que alguém precisa de tantas armas assim? E a propósito, as 3 armas custaram a bagatela de R$32 mil. Pergunto como um desempregado, como alguém que não tem nenhuma atividade profissional, pode gastar tanto dinheiro assim com nada, né? Gastar tanto dinheiro assim com nada, tá bom? Bom, próxima notícia aqui, a Polícia Civil do Distrito Federal, em conjunto com o Ministério da Justiça, deflagrou na terça, dia 4, a Operação Rede Interrompida para investigar um grupo extremista que planejava atentados lá em Brasília, né, incluindo a explosão do Palácio do Planalto, o local onde ocorreria. Esse grupo se organizava em torno de 2 canais do aplicativo Telegram. Olha só como é que está a coisa no Brasil. E aqui eu quero lembrar a professora Adriana Dias, que morreu há 2 anos, professora da Unicamp, que estudou o crescimento dessas células terroristas no Brasil, todas elas vinculadas a movimentos neonazistas, tá? Para vocês verem o estrago que isso causa para o Brasil, tá? Os membros desse grupo terrorista, considerados mais radicalizados, eram convidados para um grupo fechado com 46 pessoas e ali eles ficavam trocando instruções detalhadas para ações violentas com manuais de fabricação de explosivos, coquetéis Molotov, cálculo de materiais, custos para o ataque, tá? Segundo o Ministério da Justiça, os administradores desses grupos buscavam identificar membros dispostos a matar. É uma pena que isso siga acontecendo no Brasil, porque antes dessa safra de atentados terroristas da extrema-direita, depois que os Bolsonaro começaram a botar fogo no país, porque essa é a causa verdadeira dessa história toda, o Brasil, desde 1985, não tinha notícia de atentado terrorista. Aí, a partir de 2018, né, enfim, aproveitando a cultura dessa gente, e só para lembrar aqui, hein, Jair Messias Bolsonaro foi terrorista, planejou o atentado terrorista, queria colocar bomba no Rio Guandu, lá numa adutora, para quê? Para ir atrás de aumento de soldos de militares, tá? Queria colocar bombas em quartéis. Então, essa tradição, essa vinculação histórica do bolsonarismo com o terrorismo faz estragos até hoje na história do Brasil, tá? Foram eles que trouxeram de volta essas ameaças e agora a gente está vendo como é que se estruturam grupos de neonazistas que nascem do bolsonarismo, que tem uma familiaridade ideológica gigante com eles, como é que eles colocam em risco a nossa integridade aqui, planejando ataques terroristas. Pessoal, vou chamar agora o Kleber Lourenço. Kleber está cheio de novidades para a gente hoje. Kleber, bom dia de novo para você. Apareça, homem. Bom dia, Panunzio. Bom dia à nossa comunidade. Tudo bom, Kleber? Tudo ótimo, e você? Tudo beleza. Ô, Kleber, hoje eu queria começar falando com você sobre um assunto que diz respeito não ao Brasil, mas outra coisa. Sobre a aprovação do Milei, porque o Milei está aprontando, né? O Milei continua agredindo, quando pode, o Lula. O embaixador já tinha dado um chega para lá nele, as relações diplomáticas entre o Brasil estão esfrangalhadas, né? Mas aí tem essa pesquisa aí, olha, que você colocou no site, dando conta de que 7 entre cada 10 argentinos
rejeitam esses ataques ao Lula. Quer dizer, os argentinos estão indignados com isso, é verdade? Isso, Panunzio. Eu conversei com o diretor do Instituto Zurban Córdoba e Associados, que é um instituto tradicional de pesquisas na Argentina, que fez um levantamento ali sobre a opinião pública em relação aos ataques de Milei ao presidente Lula. E além de ter esse resultado de que 7 a cada 10 argentinos repudiam ali e não concordam com as agressões, também tem um outro dado interessante, Panunzio. Quase 90% dos entrevistados afirmam que entendem que que o Brasil é um parceiro comercial importante para a Argentina. Isso num contexto de um país que está numa profunda crise econômica, cuja a moeda deles tem o mesmo valor dos dinheirinhos do banco imobiliário, é um sinal muito revelador, porque mostra que sim, é uma situação que mesmo o Milei tentando vir aqui para o Brasil, fazer um papel de bobo da corte, de palhaço mesmo, durante a convenção do Flávio Bolsonaro, isso não rendeu dividendos políticos, seja para Flávio Bolsonaro, que inclusive foi alvo de outros candidatos da direita, pela bagunça promovida e pelas grosserias ali na convenção, mas também nem mesmo o próprio Javier Milei, que vai ali enfrentar uma eleição legislativa duríssima e que precisa ali conseguir ampliar sua base de apoio, também mostra que ele não conseguiu captar dividendos eleitorais para ele. E aí eu conversei com o Gustavo Córdoba, que é o diretor do Instituto, um dos diretores do Instituto, e ele disse o seguinte para mim sobre a pesquisa. Uma maioria consistente dos argentinos não acompanha a agressão de Milei a Lula. Desses, apenas 20% dos que responderam à pesquisa apoiam essa postura. Podemos considerar esses 20% como uma espécie de núcleo duro. Mais ou menos ali é um reflexo até muito parecido com o que a gente tem no Brasil, entre 20% e 30%, que seria ali o núcleo duro do bolsonarismo e que estaria sempre fechado com Jair Bolsonaro. Aparentemente essa é a mesma porcentagem também de extremistas ali convictos em Javier Milei na Argentina. Então é um espelho muito interessante também essa pesquisa. E aí a matéria com todos os dados e também com as declarações e análise do Gustavo Córdoba, com quem eu conversei para fazer essa matéria no site, está lá no iclnoticias.com.br, Panunzio. Beleza, maravilha. Assunto número 2. O Lindbergh está às turras lá aí com o vice do Flávio Bolsonaro. Surgiu a história de uma investigação estranhíssima da Polícia Legislativa que o Kleber vai trazer para nós. O que foi que aconteceu lá na Câmara? Que história é essa da Polícia Legislativa querendo investigar o Lindbergh, que é deputado federal? Olha, Panunzio, essa história da acusação de estupro de vulnerável contra o vice de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar, vem tomando contornos cada vez mais graves. Se não bastasse já a gravíssima acusação feita contra o deputado que é o vice de Flávio Bolsonaro, agora nós temos um outro capítulo que envolve a investigação do caso pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Porque o que acontece? O deputado Lindbergh Farias entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal e eu tive acesso a essa peça, onde ele revela que sim, a Polícia Legislativa está atropelando competências do próprio Supremo para investigar um deputado. Parlamentares só podem ser investigados com autorização do STF, também com o parecer da Procuradoria-Geral da República, e ao que tudo indica, apesar de o deputado Lindbergh ter feito uma acusação gravíssima e denunciado ali um suposto caso de estupro de vulnerável, o alvo das investigações é ele, inclusive investigações que, pelo que tem sido posto pelo deputado, estão acontecendo ali, se não efetivamente, mas margeando o arrepio da lei. Então, assim, é muito grave que tenhamos, por exemplo, o pedido de dados telefônicos de um parlamentar dando a volta em autorizações judiciais e fazendo isso por fora. Sabe? Isso para a gente começar um sistema de perseguição a parlamentares, começar ali. Ou também o que a gente teve, Panunzio vai lembrar muito bem disso, a gente teve ali há alguns anos atrás a República do Dossiê em Brasília, é um pulo. Porque se a Polícia Legislativa pode fazer esse tipo de coisa, pode requisitar dados telefônicos ao arrepio da lei, o que garante que o próximo presidente da Câmara não faça esse tipo de coisa e comece a montar dossiês de lideranças de bancadas para começar ali a controlar o Congresso Nacional, que hoje, inclusive, é um problema gravíssimo que a gente já falou em relação às emendas também, porque isso descontrola todo o sistema político. Então, a acusação do Lindbergh Farias e o que está sendo posto é muito grave, para nos dizer de uma gravidade assim que não está sendo colocada ali nos noticiários, não está sendo colocada no debate político, mas sim, esse caso de investigação que começou como uma apuração de uma alegação de que a denúncia do Lindbergh seria falsa, e a gente já vai falar um pouquinho sobre o problema disso, virou uma coisa muito maior do que se imagina e que não está sendo dada a devida proporção. Mais uma vez, nós temos um parlamentar sendo investigado, tendo dados telefônicos quebrados ao arrepio da lei, ao arrepio das autorizações do Supremo Tribunal Federal. Ah, Kleber, mas é um parlamentar. Hoje é um parlamentar.
Se um parlamentar que tem todas as prerrogativas está sendo alvo desse tipo de medida, o que garante que eu, você e qualquer outro tipo de cidadão comum não seja alvo desse tipo de medida por conta desse descontrole absurdo que está acontecendo na Polícia Legislativa e que está sendo denunciado pelo parlamentar? Então, assim, é uma situação gravíssima, assim, da mais alta seriedade, que precisa ser acompanhada de perto, não só pelas autoridades, mas por toda a sociedade civil. E aí um outro ponto nessa história, Panunzio, porque o que aconteceu? Isso tudo começou porque um homem que até então não era identificado havia ali entrado em contato com as autoridades e denunciado em depoimento que ele teria recebido uma oferta em dinheiro para que ele não, que na verdade as pessoas ali envolvidas na denúncia de suposto estupro de vulnerável ali do Alfredo Gaspar teriam recebido um dinheiro para fabricar a denúncia de que seria tudo uma mentira e que seria tudo uma concertação ali do deputado junto com a senadora Soraya Tronic para tentar prejudicar o Alfredo Gaspar. Esse sujeito foi identificado ali pela coluna do Igor Gadelha no jornal Metrópolis. Ele se chama Luiz Antônio Lopes e ele se filiou ao PL uma semana após prestar depoimento à Polícia Legislativa, nesse mesmo processo que agora vem ali requisitando dados telefônicos ao arrepio da lei, Panunzio. Então, olha só que nível estamos chegando nessa história. E assim, mais uma vez, a retumbante escolha de Flávio Bolsonaro para vice, que tentava ali fugir de todas as formas do noticiário negativo. E o anúncio do seu vice gerou um outro noticiário negativo que agora, constantemente na imprensa, e aqui estamos nós também falando, sobre um candidato acusado de estupro de vulnerável, Panunzio. É um absurdo mesmo, isso é um absurdo. A maneira como esse pessoal dessa campanha do Flávio Bolsonaro está tratando a mulher é algo inacreditável. Bom, próximo assunto aqui é o seguinte, tem uma coisa super estranha que o TCU descobriu no Exército, gente, imagina, os caras queriam comprar mobiliário, compraram 19 mobiliários diferentes, tá? Tá aí a informação. Só que eles sondaram preço com 241 vezes o volume previsto para essa compra. Que diabo de coisa é isso aí, Kleber? Aliás, tem até, já antecipando outro assunto, tem gente no Congresso querendo saber como é que o Exército está gastando o dinheiro, hein? Fala, Kleber. Olha, Panunzio, depois de alguns dias após a declaração do Múcio de que o Exército e as Forças Armadas precisavam de mais dinheiro, eu decidi entender, vamos ali buscar, porque aqui a gente, no Desperta, nós somos assim, né? A gente mata a cobra e mostra a cobra, né? A gente vai atrás ali. Mata a cobra, bota a cobra, gostei. Não tem erro, assim, se há um problema, nós vamos atrás da informação, se há uma dúvida, nós vamos atrás dessa resposta aqui, não tem problema. E aí pensei, nossa, a situação do Exército, então vamos entender o que está acontecendo, algo extremamente calamitoso, precisam de mais dinheiro, afinal de contas, é um pleito até justificável, né? Precisamos equipar e financiar a defesa nacional, ok. Mas aparentemente, como tudo que envolve as Forças Armadas, né, querem mais dinheiro para isso. Um pregão aberto pelo Exército, mais especificamente pela 11ª Brigada, registrou milhares de imóveis. Eles precisavam de apenas 19 mobiliários e o pregão foi aberto para 4.500 unidades. Isso, segundo alguns especialistas no campo, é uma prática comum de que uma instituição, um órgão de Estado abre um pregão e aí pede uma quantidade muito maior para que outras instituições, outros grupos, outros órgãos estatais entrem dentro desse pregão, também peguem carona nesse pregão. Só que aí, para você fazer esse tipo de coisa, eu peguei até algumas anotações importantes que eu conversei com alguns especialistas sobre o assunto e eles falaram, olha, funciona como uma espécie de prateleira. O fornecedor vencedor deixa os produtos disponíveis pelos preços licitados. E que não seria uma irregularidade. O ponto central é a estimativa. A quantidade prevista precisa ser compatível e a justificativa pela necessidade real do órgão. E isso, inclusive, o TCU, e por isso o TCU apontou alguns problemas, inclusive, isso vem de um julgamento que já está ocorrendo há bastante tempo, e o Tribunal de Contas da União já tinha responsabilizado os envolvidos. Ele aplicou anteriormente uma multa de R$180 mil a 3 agentes públicos envolvidos nessa licitação e inabilitou as empresas envolvidas de participarem de licitações. Inclusive, uma das pessoas envolvidas, o Gustavo Godoy, ficou por 5 anos inabilitado para cargos em comissão ou função de confiança. Declarou a forma office e a forma style inidôneas por 5 anos nos termos da decisão. Então, era um pregão extremamente problemático, sim, tanto é que o TCU deixou inabilitada essas duas empresas envolvidas por 5 anos para que não pudessem participar de licitações públicas, porque se fosse um procedimento comum normal, então foi uma carona, isso aqui aconteceu, julgava e passava. Só que não. O TCU precisou, inclusive, tirar essas empresas, deixá-las inabilitadas para que não pudessem
disputar ali pregões ali e conseguissem ter acesso ao erário público. Se não bastasse isso, tivemos também a responsabilização dos envolvidos, uma multa de R$180 mil, Panunzio. Então o TCU apontou o problema sim e, mais uma vez, o Exército está pedindo mais dinheiro para quê? Para esse tipo de coisa? Coloca a notícia de novo na tela, por favor, Alex. Porque para esse tipo de coisa, para abrir pregão, pedindo ali 240 vezes mais móveis do que necessário, para já que eles precisavam de 19 cadeiras, mesas, seja lá o que for, eles pedirem 4.500. De novo, o Múcio pedindo mais dinheiro para as Forças Armadas comprarem, igual compraram no Rio de Janeiro, cajuzinho, canapé e todo tipo de doce, e Viagra e afins. É para isso que eles querem dinheiro? Tá bom, Viagra é bom, hein? Eles gostam de Viagra. Tá bom, Kleber. Olha, gente, Kleber, quero agradecer. Vou chamar aqui uma matéria que o Kleber fez, que é importantíssima, que também está no nosso site aqui. Não vai dar tempo da gente mostrar isso aqui agora, mas eu quero convidar você. Por quê? Tem 2 deputados federais que apresentaram um requerimento querendo saber quanto de dinheiro vai para os clubes militares, né, Kleber? Dá para você falar quanto é, qual é o motivo da desconfiança? Olha, Panunzio, os clubes militares constantemente ficam postando notas defendendo o golpe, defendendo a ruptura do Estado Democrático de Direito, e fizeram isso recentemente no começo do mês ali, inclusive uma nota com um claro teor político eleitoral, e os deputados do PT, entre eles o líder da bancada petista, Pedro Kuczaj, fizeram um questionamento e requerimento de informações. Eu fui atrás de alguns dados e descobri o quê? Que esses clubes militares já utilizam estruturas do Estado em benefício próprio. Como, por exemplo, nós temos ali o Clube Militar da Marinha, que inclusive usa os próprios servidores da Marinha para hospedar o seu próprio site. Assim como, por exemplo, o Exército usa os seus boletins do Exército, que são plataformas de comunicação oficial, para divulgar eventos e comunicados e informes do Clube Militar do Rio de Janeiro. E assim por diante. Então, os clubes militares, eles já utilizam a estrutura do Estado, inclusive para fazer proselitismo golpista e político. Muito bom. E você lê a matéria completa aqui no nosso site, como você viu aí, o destaque está aí. Kleber, um abração para você, obrigado. Vou correr aqui, porque estamos atrasados hoje aqui. Pessoal, olhem só que sacanagem isso aqui. O presidente dos Estados Unidos, esse sujeito... O problema da direita é que a direita ama a morte. Vocês viram aí o Bananinha comprando armas. Eles querem tirar o pessoal da fila da vacina, estão negando a crise do sarampo lá nos Estados Unidos, está um inferno. E agora o Trump assinou uma ordem executiva lá nos Estados Unidos reduzindo as vacinas recomendadas para crianças. Antes do Trump eram 17, agora são só 10, tá? E tem... Uma delas, olha, quais são essas vacinas? Hepatite A, hepatite B, meningite meningocócica, rotavírus, gripe, vírus respiratórios, né, a vacina VSR, passam a ser indicadas apenas para grupos de alto risco. Em janeiro desse ano, ele já havia retirado várias vacinas da lista universal. Em abril, um juiz de Boston mandou voltar, mas agora ele volta com a ordem para quê? Para que as pessoas adoeçam, sabe? Peguem a doença, morram. Sabe, eles não têm um pingo de apreço à vida. Eles são tanatocratas, né, que se chama, que é o governo da morte, tá? Tudo é arma, é morte, é prejuízo social. Vou chamar o Lula em Brasília. Lula, bom dia de novo para você. Apareça, meu caro Lula. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Tudo bem? Ô Lula, além do Trump fazer esse tipo de coisa, ele também é dado a fugas espetaculares agora, é isso? Parece dublê de Hollywood? Pois é, Fábio. O jornal New York Times publicou ontem uma reportagem que é humilhante para o Donald Trump, mas é uma glória para o jornalismo, porque mostra que o Trump, logo depois da cúpula da OTAN, na Turquia, há 2 semanas, ele teve que ser extraído, né, da Turquia. Desculpa, Lula, né? Vou pedir para o Alex colocar aqui a página aqui no ar para o pessoal ver a matéria do New York Times, tá? A qual o Lula está se referindo. Tá aí, ele vai nos explicar aí, olha. Pode falar, Lula. Então, o Trump teve que sair, ele foi extraído da Turquia dentro de um compartimento de cargas, de lanches, né? Porque havia uma ameaça de bomba do Irã contra o Air Force One, o avião presidencial americano, né? Ele teve então que sair escondido do aeroporto turco numa operação que contou com auxílio das Forças Armadas turcas, entrou no avião disfarçado, foi para a Grã-Bretanha e de lá ele pegou o Air Force One e voltou para Washington. Isso, né, é uma humilhação
para o arrogante autocrata americano Donald Trump, que diz que está vencendo a guerra, que ele está perdendo, e que na semana passada teve um bate-boca com o seu secretário de defesa, o Peter Hegseth, porque ficou claro que os Estados Unidos estão com os arsenais no Oriente Médio absolutamente comprometidos em razão da duração muito além do calculado dessa guerra insana que ele iniciou contra o Irã por um motivo que já está completamente fora de foco, fora de alvo, né? Então foi uma grande reportagem do New York Times, Fábio. Pois é, estranho, né? Porque olha aqui, gente, olha só, para vocês entenderem direitinho como é que foi isso, bota a imagem aqui para nós. Ele embarcou, teria embarcado nesse avião azul, que é aquele avião que ele ganhou do príncipe do Catar, tá? E desembarcou nos Estados Unidos nesse outro, que é o Boeing, é o Air Force One. Sabe como é que ele saiu daqui, chegou aqui? Dentro de um carrinho de catering, aquele carrinho que serve a comida. Imagina, botaram o Trump dentro daquele troço e levaram de um avião para outro, para que ninguém soubesse para onde ele estava viajando, tá? Mas o que a reportagem fala, Fábio, é que o embarque nesse avião que foi presenteado a ele pelos árabes foi falso. Ele fingiu que entrou e saiu pelo lado, carrinho, né? Justamente nesse carrinho de lanche. Pois é, né? Que absurdo. Bom, enfim, vamos para o próximo assunto aqui, Lula, que é o seguinte: Lula e Alcolumbre foram se encontraram, fizeram as pazes? Que diabo de pacto é esse? O que pode unir esses dois homens, hein? O que está no futuro dessa reconciliação? Fábio, eleição é perspectiva de poder. O presidente Lula projeta a perspectiva da reeleição. O Davi Alcolumbre é candidato à reeleição como presidente do Senado em fevereiro do ano que vem. Então, e ele precisa eleger ou reeleger o governador, né, do Amapá, que é aliado político dele, porque precisará disso na eleição de 2030, quando ele terá que renovar o mandato de senador. Davi Alcolumbre e o presidente Lula começaram a se entender, inclusive no sentido do Alcolumbre começar a aceitar a ideia de que a indicação do Jorge Messias para presidente do Supremo poderá passar até o fim do ano, novamente reapresentada ao Senado pelo presidente Lula, que vai fazer isso. Esse foi um dos temas da conversa na casa do ministro Alexandre de Moraes, na semana passada, quando eles jantaram, com o testemunho do ministro também, Cristiano Zanin. E mais um dado: o presidente aceitou que o Senado não votasse, não levasse a plenário a emenda constitucional da mudança, né, do regime de trabalho, do regime de 6x1 para a escala 5x2 antes da eleição. Mas saiu com um compromisso, né, do Davi Alcolumbre que essa medida será votada também até o fim do ano, mas só na agenda de depois da eleição. O Senado e a Câmara estão reunidos no esforço concentrado pré-eleitoral esta semana e na semana que vem, mas não há nenhuma agenda de fato relevante para que seja votada em plenário. E houve mais um compromisso do Davi Alcolumbre, é que ele não convocaria a sessão conjunta de Câmara e Senado, ou seja, a sessão do Congresso, para derrubar, né, mais de 100 vetos presidenciais que estão na pauta dessas sessões do Congresso. Pois é, eu disse lá no começo, quando a gente anunciou que Hugo Mota ofereceu apoio político à reeleição do Lula, cria cuervos que te quitam los ojos. No caso do Davi Alcolumbre, sabe, já quitou los ojos. Não há mais o que tirar do Lula nessa eleição, a não ser essa proposta que era o eixo da campanha, da jornada 6x1, né, Lula? Enfim, eles que se entendam. Exatamente. Então, nesse caso... E só um dado, Fábio. O Davi Alcolumbre fez um acordo com a extrema-direita, né, para que ela votasse nele em fevereiro do ano que vem, na candidatura à reeleição. Mas a extrema-direita está chegando para a nova legislatura, tendo a senadora Tereza Cristina
como a sua evidente candidata contra o Davi Alcolumbre. Então agora ele está regressando para o leito governista atrás desses votos, porque também antevê que o presidente Lula será reeleito pelo andar da campanha eleitoral. Que horror. Bom, vamos lá. Olha, o Fernando Henrique, gente, que era um intelectual, falava o seguinte, falava que, lembrando Max Weber, né, que existem duas éticas. Uma é a ética do cidadão comum, é a nossa. A outra é a ética da responsabilidade. É a ética que leva a esse tipo de relação aí, que a gente tapa o nariz, porque no nosso mundo, no mundo das pessoas normais, não cabem relações assim tão oportunísticas, né, e de tão baixa qualidade moral, né, o Lula. Não sei como é que o Lula, seu xará, aguenta, sabia? Porque o mau cheiro é horrível. Né? Exatamente. E o Fernando Henrique também, nesse sentido, produziu uma outra frase que eu acho lapidar para conviver em Brasília. É que governar é a utopia do possível. Não é exatamente aquilo que você deseja, mas é aquilo que é possível você fazer dentro das condições que estão dadas. E governar com esse Congresso e com essa estrutura orçamentária é praticamente impossível, Fábio. Por falar em orçamento, o Distrito Federal está quebradaço. Por quê? Por causa da roubalheira durante o governo ibanês, principalmente por causa do rombo do Banco Master, e uma das tradições brasileiras vai se perdendo. Mas ontem nós tivemos aí um insight que talvez possa salvar o Festival de Cinema de Brasília. Mas o problema é dinheiro, não tem dinheiro para nada. O ibanês, esse ladrão, deu para o Vocário tudo que o Vocário podia levar do Distrito Federal, inclusive a sua tradição mais importante na área da cultura. Mas nós vamos ter o Festival de Cinema, Lula, ou não vamos? O festival está cancelado. Será que volta? Fábio, o BRB está quebrado. Foi o banco que foi usado, foi dilapidado por Ibanez Rocha ao longo dos seus 7 anos e meio de mandato, e nos últimos 3 anos e meio, com o concurso, né, da Celina Rocha, que era a sua vice e que agora é a governadora candidata à reeleição, para salvar o Banco Master. Eles fizeram uma negociação de 12 bilhões de reais, houve uma transferência de patrimônio do Tesouro do Distrito Federal para o caixa do Banco Master nessa ordem de valor. Depois, quando o negócio foi desfeito por uma determinação do Banco Central, né, de que era impossível que ele fosse feito porque havia fraudes nos fundos transferidos, ficou ainda um rombo da ordem de 2,5 bilhões de reais, que já cresceu hoje em razão de juros e multas e fundos que estão perdidos nesse universo, nessa dinheirama toda. Resultado, o Banco Regional de Brasília está há 1 ano sem publicar balanço. Esse ano será completado no dia 29 de agosto agora. Não há caixa, ele teve que entesourar, né, boa parte dos recursos do GDF para pagar verba de custeio, salários e os investimentos em saúde, educação e segurança, por exemplo. E também em festivais, em promoções culturais que atraem público, que atraem turistas para o Distrito Federal, fora desse calendário do poder. Um desses festivais, tradicionalíssimo, criado em 1965, é o Festival de Cinema de Brasília, né? O Festival de Cinema de Brasília é o mais tradicional festival de cinema do calendário cultural brasileiro e é o principal prêmio do audiovisual nacional. Foi onde, por exemplo, a Fernanda Montenegro recebeu o prêmio de melhor atriz pela primeira vez na carreira dela em 1965. Esse festival de cinema, ontem, né, à tarde, ele foi cancelado pelo governo do Distrito Federal. Houve um impacto na política local. Ontem à noite, por volta de 9 horas da noite, a governadora Celina Leão disse que determinava à Secretaria de Economia que repusesse os
3 milhões, míseros 3 milhões de reais no Caixa da Cultura para que o festival fosse organizado. Isso ainda não está assegurado. Agora, em paralelo, como ela governa com pão e circo, ela também divulgou que tinha oferecido Brasília à CBF para que sediasse aqui a final da Copa do Brasil em dezembro no estádio Mané Garrincha e que Brasília estaria de portas abertas para o futebol. Mas esqueceu que o Festival de Cinema precisa de tempo para se organizar. A organização do festival não conta ainda com esse dinheiro em caixa e o Festival de Cinema está ameaçado por essa ruína financeira do Distrito Federal. Muito bom. Assunto quente que nós temos requentado a cada edição aqui. Senador Cleitinho Azevedo é candidato ao governo de Minas Gerais. Chegou tarde na disputa. Vamos ver o que foi que ele falou ontem. Roda o vídeo para nós, Alex, por favor. Quero governar com um dos mandamentos que Deus ensinou. Se a gente seguir ele, a gente segue todos os outros mandamentos. Quero amar ao próximo como a si mesmo. Eu quero que vocês levantem a mão direita primeiro. Levanta a mão direita. Agora levante a mão esquerda. Vocês precisam tanto da mão direita e tanto da mão esquerda. O que eu quero mostrar para vocês é que eu vou governar para todos. É isso que eu vou fazer, governar para o povo e com o povo. O que eu quero mostrar para vocês é que é o mais importante. Qual é o seu plano de governo? Vai ter uma linha. Menos Estado e mais povo. Menos Estado e mais município. Mas pelo jeito não vai ser assim fácil não, porque o Cleitinho se ferrou com esse vai e vem dele. Olha só os comentários ontem na própria linha do tempo do Twitter dele, Lula, olha aí, ó. Cleitinho não é confiável, não merece votos do povo mineiro. Aí Cláudio Dantas, aqui do antagonista, ó, destruiu o palanque da direita em Minas Gerais. Aqui uma outra opinião, ó, RC Santos, Cleitinho foi eleito vereador pelo partido de esquerda, estão dizendo que ele é comunista aqui, tá? O partido foi o PPS, que substituiu o PSB, portanto não é confiável. Petrópolis Conservador, um perfil bastante ativo nas redes sociais da direita aí. Jogada do sistema foi tirar a candidatura do Cleitinho para impedir que o Flávio tivesse palanque. E por aí afora, estão querendo até aqui, ó, nessa última foto, para você ver, associá-lo ao Janones, tá? Que é visto pela direita como um comunista comedor de criancinha. Ficou ruim para ele, hein, Lula? Não, muito ruim. Ele pode ter dado um tiro no pé e perdido a base dele. No próximo domingo haverá um debate que não aconteceu no domingo passado, que é o debate dos candidatos ao governo de Minas. O Cleitinho diz que estará presente, o Republicanos confirmou a candidatura dele. Agora, esse vídeo que vocês assistiram é o Cleitinho em estado bruto, ele não estava acelerado, o áudio não estava acelerado. Ele fala desse jeito, quase incompreensível, porque ele não é um político, ele é um personagem da baixa política. E esperemos que Minas Gerais consiga voltar ao eixo e expulsar pelo voto o Cleitinho Azevedo. Um abração, Lula. Valeu, obrigado, viu? Amanhã a gente está aqui de novo. Grande abraço, Fábio. Tchau, tchau. Até gente, logo. Eu não posso terminar isso aqui sem dizer para vocês que o garotinho está fora da corrida eleitoral. Tá? Um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que fosse cumprida uma sentença exarada contra ele em 2018, tá? E a decisão é do juiz Ricardo Ciffer, que enviou ofício ao Tribunal Regional Eleitoral e ao TSE, mandando suspender imediatamente os direitos políticos do garotinho, que aprontou, esperava voltar, mas não volta mais, porque está impedido, não pela força da vontade da Justiça Eleitoral, tá? Onde ele combatia duramente, mas por força de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu fiz uma pergunta para vocês, vou botar agora a resposta aqui, eu quero que o Alex ponha para nós aqui. Por que alguém precisa de tantas armas quanto você viu o ex-deputado Bananinha comprando lá nos Estados Unidos? Por quê, hein? Para proteger a família? No Texas, onde não tem crime, segundo ele, 8% acham que é para isso. Para lustrar a masculinidade, 62%, 2/3 de vocês acham isso, concordo muito bem. E 30% acham que para resolver algum problema anatômico, que eu nem suponho qual seja, nem sei por que essa alternativa estava na nossa pergunta, tá bom? Vamos ver o que o ICL está promovendo hoje, gente? Olha aí, olha. Siga o dinheiro, a origem secreta do dinheiro da extrema-direita. É uma aula que vai acontecer no dia 13, portanto, depois de amanhã, com esses dois craques aqui, o Eduardo Moreira e o professor Castro Rocha. Não deixe de assistir, tá? É só você vir aqui no despertaicl.com.br, pegar o seu convite
Você vai assistir conosco essa aula, não precisa ser da nossa comunidade, nem nada, tá bom? E agora eu quero agradecer a nossa audiência. Cadê a nossa audiência? Me fala aqui no ouvido, por favor, Alex. 20.549 pessoas assistindo o Desperta aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, tá bom, pessoal? E amanhã a gente está aqui de novo às 7 horas da manhã, você não deve perder o N1 que está começando. Bye, bye. Obrigado pela audiência, até amanhã. Lacre, like e lucro. Essa é a fórmula da extrema-direita. Quem vive de frases prontas e de efeito é a extrema-direita. A gente vive de investigação, de pesquisa, de fatos. E foi isso que o professor João César Castro Rocha resolveu fazer. Indo fundo, pesquisando e seguindo dinheiro para entender quem está por trás da extrema-direita e quais os lucros que essa estratégia dá. O resultado é inacreditável e todos vocês vão saber na aula que o professor João César Castro Rocha vai dar no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, aqui no ICL. Chamem todo mundo para assistir. É muito importante. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.